aqui de volta, firme e forte, tá? Retomando aqui os nossos trabalhos diários, para manter você, cidadão de bem, muito bem informado e jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. Primeiramente, agradecer a Deus, mais uma vez, Ele está permitindo, né, de eu estar aqui, na presença de todos vocês. Agradecer a todos vocês que estão sempre passando por aqui, prestigiando, né, abrilhantando aqui o nosso canal, gente. Esse canal fica brilhante com a presença de todos vocês, gente, tá? Desejar a todos vocês um excelente dia, um dia maravilhoso, repleto de muitas e muitas bênçãos. É o que eu desejo, gente, tá? Do fundo do meu coração, tá? Com muito sentimento para todos vocês que estão do outro lado me assistindo. Vamos lá, gente, muita coisa acontecendo, tá? Temos aqui novas informações, tá? Notícia urgentíssima nessa questão da anistia, gente, tá? É uma reviravolta gigante que acabou de acontecer. Um grande aliado do Lula acaba de recuar, voltou atrás e agora acaba de dizer que, né, tá aí, anistia é possível e eu vou explicar todos os detalhes aí, gente, tá? Só, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos que vamos, gente. Logo de cara... A ação de golpe de Estado dependeria de uma ação de outras forças, basicamente dos militares. Então, mesmo aqueles que atuaram para inviabilizar o funcionamento das instituições democráticas, à luz dos elementos disponíveis nos autos, não se tem característica a ponto de levar uma destituição de um poder e instituição de uma nova ordem. Se me permite o artigo 359-M, na verdade, fala em tentar, né? Então não se pressupõe a consumação, mas sim a tentativa. Só essa... Ambos falam em tentar. Exato. A questão, para mim, eles não agiram para tentar depor o governo. A deposição do governo dependeria, ou essa tentativa de deposição de atos que não estavam ao alcance da atuação dessas pessoas. Permite, ministro? Pois não. Porque acho que essa questão é extremamente importante, porque são dois pontos diversos, se eu entendi o que Vossa Excelência colocou. Ao dizer que eles não, ao alcance deles, não estavam instrumentos possíveis para o golpe de Estado, então aí seria o caso de absolvição. Que eu também justifico como uma tentativa idônea. Essas pessoas... Exato. Então, aí seria a absolvição. Uma outra questão que eu acho que é mais importante do ponto de vista até para fixação de jurisprudência da Corte é a absorção ou não. O princípio da concussão. E por que isso? Me parece que são dois crimes, como disse, absolutamente autônomos. Até porque o ânimos é diverso. E eu dou dois exemplos, um histórico. O golpe de 64... O golpe de 64, vamos dizer que não tivesse dado certo. Mas qual foi o golpe militar de 64? Trocar o presidente da República, João Goulart. Não foi, em momento algum... Não foi em momento algum tentar mexer com a estrutura dos outros poderes, até porque, lamentavelmente, os demais poderes aderiram. Então, você consegue vislumbrar uma tentativa de golpe na troca do poder, na troca daquele que foi legitimamente e democraticamente eleito como uma conduta autônoma. O que, na minha opinião, no meu voto, eu entendi, ao prever a intervenção, ao pedir a intervenção federal, se pretendia trocar o presidente eleito pelo candidato que perdeu. Esse é um crime. A outra coisa é atacar o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ou do Congresso Nacional com a invasão impedindo a atuação. Volto alguns meses. Vamos dizer que essa conduta do dia 8 de janeiro fosse antes do final do mandato do anterior presidente. A conduta idêntica. As pessoas virem, atacarem violentamente, invadirem. Nós não teríamos a acusação de golpe de Estado, porque elas não estavam pretendendo trocar o presidente, mas elas estavam pretendendo obstaculizar o andamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Tenho dúvidas, ministro Alexandre, por quê? Nesse exemplo também de uma ação anterior ao encerramento do exercício do mandato do ex-presidente. Porque, formalmente, teríamos também uma consideração de um poder legitimamente eleito que estaria impedido. Na minha análise, à luz dos fatos dessas figuras, desses manifestantes vândalos criminosos, deles não tinha ação idônea para destituir um poder. Nós podemos encontrar ação idônea em outras ações. Eu compreendo. A minha única preocupação aqui e nesse debate é entendo que se encontrássemos essas condutas, poderia haver os dois, mesmo com
conforme a situação, poderia ter os dois crimes. Eu acho que o importante de definirmos é exatamente isso, do ponto de vista geral. Os dois crimes podem coexistir em concurso material, dependendo da circunstância. Veja, nós estamos tratando pela primeira vez da aplicação de uma norma penal com conceitos bastante indeterminados. De uma lei extremamente nova. Então você pega o conceito. O que é Estado Democrático de Direito? É um conceito amplo, onde nós podemos, em alguma medida, encaixar várias questões. Foi a primeira vez que nós tivemos manifestações violentas em Brasília? Não. Nós já tivemos invasão do Congresso Nacional violenta. Nós já tivemos ministérios aqui postos com incêndio, fogo. Nós já tivemos outras manifestações violentas. É verdade que penso que foi a primeira vez no Supremo Tribunal Federal. Foi. Mas em outros contextos, não. 5 coronéis comandantes da PM estão presos. Exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a Polícia Militar não reagir. Então, claramente, a Polícia Militar, que eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve. Com todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça. Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora, eu queria, e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério. Quando o ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, eu sou advogado de ninguém. E jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado de preso. Ninguém. E agora Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Esse projeto, se for aprovado na Câmara, se o Hugo Mota pautar, ele for aprovado, ele segue para o Senado, se for aprovado. O que acontece com esse projeto do ponto de vista jurídico? Fui ouvir integrantes do Supremo que, obviamente, estão acompanhando esse debate na seara política e ministros da Corte com quem eu conversei apontaram o projeto de anistia como inconstitucional. Aí eu até falei para alguns integrantes da Corte que para eles provavelmente isso seria óbvio, mas para nós leigos e para quem está assistindo, para quem está acompanhando, é sempre importante deixar registrado do que se trata um projeto que é inconstitucional. O que me disseram esses ministros? Que a Constituição diz que crimes inafiançáveis e imprescritíveis não podem ser perdoados e que a ação de grupos armados contra o Estado é inafiançável e imprescritível. Para ministros, isso seria suficiente para declarar a anistia inconstitucional caso o projeto seja aprovado no Congresso. E aí eu queria mostrar para vocês qual é o entendimento desses integrantes da Corte que eu ouvi, é de que o projeto de anistia em discussão fere 2 incisos do artigo 5º da Constituição Federal, o 43 e o 44. O primeiro determina que a tortura, terrorismo, tráfico de drogas e os crimes hediondos, como eu contei para vocês, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Na prática, isso quer dizer que não podem ser perdoados. E o inciso 44 estabelece que a ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado é crime inafiançável e imprescritível. Nas contas de ministros que eu ouvi, o Supremo teria a maioria, então, para declarar esse projeto inconstitucional, se isso de fato chegar por lá. Então, não cabe perdão, não cabe anistia. E como a gente já ouviu, inclusive, integrantes do governo falarem e ministros do Supremo concordam, isso causaria uma crise institucional. Porque, assim, tem vários temas da sociedade que são urgentes, talvez não na visão de parlamentares, mas esse da anistia você vai levar um tempão discutindo, debatendo, está sendo pautado, Valdo, dando boa tarde para você aí em Brasília, e para parar no judiciário que tem esse entendimento de que ele é inconstitucional. Boa tarde. Eu resumir aqui para vocês, gente, porque a André Sadi tá dizendo aqui assim, que o governo Lula, né, que o Lula conseguiu tirar apenas uma assinatura, eram 265,
o Lula conseguiu tirar apenas uma assinatura, ou seja, aí o Sóstenes Cavalcante, percebendo que o Lula estava agindo ali para os tais bastidores, o governo Lula, os líderes ali, né, do Lula, Lidberg Faria, dentre os outros líderes partidários, né, os aliados do Lula, estavam ali por detrás dos bastidores, convencendo o pessoal a retirar assinaturas. Aí o que o Sóstenes Cavalcante fez? É isso aqui, gente. Aí, Que vergonha, gente. Tá? O Lula conseguiu retirar apenas uma assinatura, e se antecipando o Sóstenes Cavalcante. Inclusive, ele até fez essa postagem aqui nas redes sociais, gente. Que humilhante, meu Deus do céu. Aqui, ó. Sóstenes Cavalcante, cheque mate no Lula e no STF, gente. Ó, segundo Sóstenes, ó, passei o fim de semana estudando o regimento interno, né, com minha equipe. O governo achou que ia conseguir retirar assinaturas? Aqui não. Aqui tem estratégia. O requerimento de urgência da anistia está protocolado, está público, está protegido. Agora é o povo contra o sistema. Ou seja, a partir de agora, todos os parlamentares que assinaram o requerimento está público. Qualquer um pode entrar lá e ver. Agora, dificilmente o Lula vai conseguir convencer, agora que já está público, né? Uma vez que, bom, eu vou lá, agora olho, o nome de um parlamentar está lá. Semana que vem, ou daqui 2, 3 dias, eu vou lá, olha, esse nome não tá lá. É porque o Lula conseguiu convencer esse parlamentar. Agora, qual parlamentar que vai passar por essa humilhação? Eu acho muito difícil. Então, jogada de mestre do Sóstenes Cavalcante. E o conselheiro de Donald Trump, Jason Miller, criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em uma publicação nas redes sociais. Ele escreveu, vamos ver, abre aspas. Moraes é a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental e ele acha isso engraçado. Fecha aspas. Miller também citou uma fala de Moraes durante entrevista à revista norte-americana The New Yorker, em que ele disse, abre aspas, as pessoas vão começar a dizer que estou perseguindo todo mundo. Fecha aspas. Em 2021, Miller prestou depoimento à Polícia Federal no âmbito do inquérito que apura a organização e o financiamento das manifestações do dia 7 de setembro. O braço direito de Donald Trump veio ao Brasil para participar da Conferência de Ação Política Conservadora e esteve com o então presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. A CNN procurou Alexandre de Moraes, mas ainda não teve uma resposta. Sem esquecermos do momento difícil e delicado que a advocacia vive e que o Brasil vive. E falo especificamente dos ataques que a democracia e o Estado de Direito vêm experimentando de todos os lados. E digo e repito, a Ordem Gaúcha, com a isenção necessária, longe das paixões políticas ou ideológicas, tem desde 2022, no início da nossa primeira gestão, feito uma defesa integral da democracia, independentemente de onde venha o ataque. E penso que essa deva ser a postura de todas as brasileiras e brasileiros que são democratas e que entendem que o único caminho para uma nação ter paz, prosperidade e desenvolvimento é o caminho da democracia. Assim entendido, o voto secreto, direto, universal, periódico, o respeito ao resultado das eleições, mas também a observância ao devido processo legal. Nós dissemos não a qualquer espécie de golpe e ditadura, mas nós também denunciamos, desde 2022, excessos praticados pelo Supremo Tribunal Federal que continuam acontecendo, que violam o devido processo legal e que, portanto, atentam contra a democracia, contra o Estado de Direito e contra prerrogativas da advocacia. É hora da sociedade brasileira falar do que está acontecendo no país. No que depender da UAB do Rio Grande do Sul, esta fala continuará sendo feita de forma isenta e imparcial. Mas nós vamos continuar denunciando os excessos que estão sendo praticados, porque eles são graves em relação ao direito de defesa, aos princípios de direito penal, e em especial, porque eles partem da Suprema Corte do país, que é o farol do Poder Judiciário e que tem como missão defender, guardar e fazer valer a Constituição da República.
Por isso que eu encerro essa minha manifestação inicial agradecendo a todas as autoridades que nos distinguem com a presença. Depois nós vamos iniciar as entregas das credenciais. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, tem adotado um perfil muito pacificador, um perfil de construção, de buscar consenso, de acenar para o centrão, só que ela escorregou no final da semana passada ao falar sobre esse assunto. Andréa Sadi registrou no blog dela, tá tudo lá bonitinho, foi na sexta-feira, salvo engano. A ministra foi falar, quis fazer um aceno, só que ficou muito ruim, porque soou como algo que enfraquecia, que deixava o Supremo sozinho num córner, como se o governo Lula tivesse alguma disposição de debater, de negociar a anistia. E aí eu fui falar hoje com petistas, é unânime a leitura de que houve um erro brutal e que é preciso corrigir. Então é por isso que o governo agora vai se colocar ali para ampliar a pressão para tirar os apoios que tem da base do governo, de partidos que estão na base do governo, tirar assinaturas. 4, 5 daqui, 4, 5 de lá, 4, 5 daqui, 4, 5 de lá, para dar uma distensionada. Agora, de novo, né, isso é uma reação a um erro de comunicação que aconteceu. Eu trago aqui para vocês o que me disse um integrante do PT de altíssimo estamento a respeito desse assunto especificamente, né? Olha, eles têm as assinaturas nesse momento, agora a base tem que trabalhar para retirar. O governo tem que fazer a base retirar as assinaturas. Enfraquecer o Supremo hoje é enfraquecer a democracia. Não se pode deixar o Supremo num córner. É preciso lembrar, inclusive, ao parlamento que pelo menos 80 inquéritos já existem para tratar pelo menos só de orçamento secreto. Então, há uma disposição nesse momento de corrigir o rumo do aceno que foi demais, né, mostrando o trabalho. Então, vem uma pressão forte aí para poder fazer isso. Vai ser a única frente? Não. Trago uma segunda frente para vocês. As conversas estão acontecendo. Hugo Mota, Davi Alcolumbre e o parceirinho maior do Davi Alcolumbre, com quem ele joga junto. Eu estou falando aqui parceirinho porque eles são amigos pessoais mesmo. É o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco foi o personagem que, quando o Supremo estava efetivamente no córner durante o governo Bolsonaro e a Câmara de Arthur Lira flertava na ofensiva ao Supremo Tribunal Federal, este homem segurou a onda. Primeiro porque é jurista, segundo porque o grande sonho da vida dele, dizem, é um dia ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Ele não deixou o Supremo sozinho. E agora participa dessa articulação, dessas conversas. Quando o Pedro fala ali em dosimetria, não é exatamente para reformar decisões do Supremo. Isso não vai ser feito pelo Congresso. Tem uma proposta que está sendo escrita por ele, como eu disse, é jurista, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça no primeiro mandato dele de deputado. Uma proposta sendo construída para reformar um artigo da lei aprovada pelo Congresso que estabeleceu as penas para golpe de Estado. Nas conversas, o Supremo tem dito o seguinte, isso inclusive foi verbalizado publicamente pelo ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino disse, olha, a pena é estabelecida pela lei, e a lei quem faz é o Congresso. Aqui não é o ministro XYZ quem está decidindo qual é a pena. A pena está na lei, de tanto a tanto, disseram os legisladores. Então, revisita, Rodrigo Pacheco, a lei que puniu a tentativa de golpe de Estado, nos moldes em que ela está sendo aplicada hoje pelo Supremo, é a legislação que existe, revisita essa legislação para tentar modificar em um artigo a somatória de duas penas, hoje se somam, como o Congresso assinou, para modificar este dispositivo. E aí, lei, jogando a bola de volta para você, tem uma máxima no direito que é a lei só retroage para beneficiar o réu. A lei não retroage para piorar a situação do réu. Então, neste caso, se houvesse mudança, entrou lá, poderia haver um recálculo. Agora sim, os condenados há mais tempo já estão, inclusive, saindo por conta da progressão do regime. Mas seria essa a articulação, a ver se rola. Vai ter tipo uma inundação de propostas. Tem até gente pedindo que, se for ter anistia, que se faça plebiscito. É um deputado do Republicanos quem está colocando essa proposta na rua. Uma notícia que está deixando gente aqui mal dormida aqui no Brasil. Sabem por quê? O governo dos Estados Unidos
está punindo 6 autoridades policiais e de segurança pública de Hong Kong, que hoje é China, não é mais Reino Unido. O que eles fizeram? Perseguiram gente que estava pregando a democracia. Inclusive tem 4 refugiados nos Estados Unidos e mais um que é americano, que tem nacionalidade americana, nome chinês, família chinesa, mas perseguido por eles. Dá o nome dos 6 e eles estão impedidos de entrar nos Estados Unidos. Os bens deles nos Estados Unidos estão bloqueados. Eles não podem fazer negócio com ninguém dos Estados Unidos, nem empresa, nem pessoa física. Isso significa muito. Sabe por quê? Porque o sistema bancário mundial, à exceção da China, né, mas se eles tiverem dinheiro para ocultar da China, está sob o controle dos Estados Unidos. Aí se deram muito mal. Só para a gente saber que os americanos podem sim pegar gente que combata aqueles que querem democracia e liberdade. 14 de abril de 2025 e uma boa parte do Brasil está em oração pelo presidente Bolsonaro. Mais uma vez, como vocês sabem, ele fez uma cirurgia por conta daquela tentativa de assassinato e ele vai ter que ficar de recuperação um bom tempo. Tenho certeza que essa semana toda ele vai estar em recuperação. E aí eu fico pensando, sabe? Cara, Deus deve ter preparado algo grandioso demais para ele. Porque para pensar. O cara veio do baixo clero, era humilhado enquanto deputado federal, tentaram matar ele em 2018, mesmo assim ele ganhou as eleições com toda a máquina contra ele. Ele ganhou as eleições e aí o STF e o sistema não aceitou e impediu ele de ser realmente o presidente do Brasil, bloqueando quase todas as suas decisões. Como se isso não fosse bastante, essa mesma estrutura criminosa tentou prender o filho dele, tentou acabar com a esposa dele, inventou todas as possíveis mentiras contra ele, baleia, imóveis no exterior, joias, cartão de vacina, prenderam os amigos dele, prenderam as pessoas mais próximas dele, depois criaram uma narrativa para prendê-lo agora novamente, num suposto tentativa de golpe num domingo com pessoas desarmadas, idosas, num prédio vazio, tornaram o cara inelegível por conta de uma reunião com embaixadores que ele fez enquanto presidente, o que é um outro absurdo à parte. Vem à tona toda a tentativa de criar narrativas para incriminá-lo, até usando criatividade. Censuraram e continuam censurando quase todas as pessoas que o apoiam e têm grande alcance. O filho dele tem que fugir do Brasil porque também é um perseguido nesse sistema criminoso que a gente vive. Tudo isso acontece contra o cara e ele não desiste. Muito pelo contrário, parece que a cada vez ele fica mais forte. E não importa quão ruim esteja a situação, ele não perde o senso de humor e continua fazendo as suas piadinhas de tiozão. Eu lembrei de uma imagem agora quando ele chega lá no hospital com muita dor e ele ainda tira um tempo para tirar foto e conversar com os enfermeiros e médicos e fazer as suas gracinhas. Eu não sei, é inexplicável que força que é que esse cara tem que o mantém seguindo adiante. Nenhuma outra pessoa que eu conheço, que você conhece, nenhuma outra conseguiria aguentar 1/10 do que ele aguenta, com um sorriso no rosto, sem perder o senso de humor. Mas ele tá lá, firme e forte. É por isso que eu falo, Deus preparou algo grandioso para esse homem. Não tem outra explicação para ele poder aguentar tudo que é jogado contra ele, toda essa tentativa de destruí-lo, prendê-lo, assassiná-lo, e mesmo assim ele não perde a esperança e continua lutando por todos nós aqui no Brasil. É por isso que hoje vamos todos orar, sim. Vamos dobrar os joelhos e orar pela rápida melhora do nosso presidente para que ele volte à cadeira da presidência.